Quero começar aqui agradecendo a presença de vocês, né? Que sem vocês isso aqui não aconteceria. E também pedir que vocês já aplaudam desde já os nossos convidados de hoje. E como Rosane Borges está com a missão de fazer a mediação, eu pedi que ela também fizesse as honras da casa e nos apresentassem as pessoas e iniciasse os trabalhos aqui conosco, tá bom? Muito obrigado pela presença de vocês. É super importante tê-los aqui nesse dia e no momento em que a gente está discutindo uma questão que é muito importante para todos nós e sempre será, que é a questão do amor, né? E pensar nele a partir de diversas perspectivas que a gente está desenvolvendo nesse semestre. Então, obrigado desde já. Boa tarde, a gente começa agradecendo o convite, porque que mesa, né, gente? Pensar o amor na contemporaneidade, porque é sempre mais fácil a gente falar de ódio, né? Ah, porque ódio nas redes, o país, a Odiolândia, que são as redes sociais, etc. Mas, normalmente, o enfrentamento do amor, da palavra amor enquanto categoria de análise, é sempre algo difícil, porque a gente acha que o amor é algo intangível, ou ele, enfim, habita um território muito do subjetivo, aquela coisa meio água com açúcar. Aí eu fico pensando, mas por que que o ódio a gente não coloca nesse mesmo polo, né, de dificuldade analítica? Então, eu acho que é um desafio para todas nós, para todos nós estar aqui, falando sobre o amor na contemporaneidade, em momentos que, volto a dizer, né, a gente vive num contexto de alterofobia, de morte do outro, de destituição de outro, no momento em que nós testemunhamos no Brasil uma guerra civil. Eu venho muito insistindo nisso, eu já falei isso aqui nesse espaço, em que só há uma forma de existência para a nossa institucionalidade, é ser homem. O homem, nesse caso, é o macho mesmo, né? O gênero humano é ser homem, branco, cis, heteronormativo, neoliberal, cidadão de bem, e todas as outras formas foram relegadas não só à inexistência, mas foram relegadas à perseguição. E isso é uma prova, digamos assim, de um ódio ao outro. E acho que a escola, ela acerta ao tematizar o tema do amor, porque isso também nos possibilita reposicionar discussões hoje sobre amor. E a gente tem duas pessoas, na verdade, dois monumentos, né? São dois faróis, dois monumentos que muito vão nos ensinar, que estou aqui com o nosso querido, o nosso griot, o nosso mestre, que é o Lumumba. Ele é filho de Ogum, né? Hoje é quarta-feira, inclusive, né? Filho de Ogum, faz tambores, Onilu, e é mestre de percussão, poeta e compositor, além de, eu já falei de poeta, de atuar no movimento negro brasileiro. O nosso mestre Lumumba já montou espetáculos de teatro e também já lançou disco ao lado de nomes como Milton Nascimento, Emílio de Santiago e por aí vai, né? E à minha esquerda eu estou com o Henrique Vieira, um teólogo, ator e escritor. Eu falei ainda há pouco do cidadão de bem, e ainda diria que também ser neopentecostal no dia de hoje é algo que é a bola da vez, mas o Henrique Vieira também ele é um farol como o Lumumba, porque ele é um pastor muito engajado naquilo que nos faz humanos, demasiadamente humanos, e ele acaba sendo para todas nós digamos, uma posição, um contraponto, né, dentro desse universo religioso. E, além de tudo isso, ele é colunista do site Mídia Ninja, com conhecida atuação junto aos movimentos políticos e sociais. E nesse ano, nada mais, nada menos, o Henrique Vieira ele será o Jesus Cristo
na estação primeira de Mangueira. Então, fiquem ligados para assistir. Vocês estão aqui com o nosso Jesus Cristo, né? Estamos bem, né? Um debate ainda com Jesus Cristo. A gente está com o mestre de um lado, né? Um mestre africano, eu diria que o Lumumba ele é mais do que um monumento, ele é uma entidade, né? Africana, orixá. E do outro lado a gente está com Jesus Cristo. Então é uma mesa santa. É uma mesa santa essa mesa. Então aproveitem, ouçam o que as nossas divindades têm a nos dizer, porque eu acho que a partir de hoje vocês já estão meio caminho andado para chegar ao paraíso. Ou não, né? Dependendo de se ouvir. Quem gostaria de começar? Bom, tradicionalmente é o mais novo que começa na minha cultura, então é melhor. Por favor, cante bala. Boa tarde a todas e a todos. Obrigado pelo convite para participar desse espaço. Não sou Jesus, se fosse, já seria vinho. Você falava e eu tentava, mas permaneceu como água, então... Mas seria mesmo. Falar sobre o amor na contemporaneidade, desafio, necessidade e urgência. Eu vou me arriscar, e falar é sempre um risco, e caracterizar o amor como acolhimento, o amor como quebra de opressões, o amor como ruptura e o amor como brincadeira. Acolhimento, quebra de opressões, ruptura e brincadeira. É por onde eu vou transitar. Sempre para tentar tirar o amor desse lugar que hoje esse conceito se coloca, extremamente individualista, extremamente privatizado, insensível, esvaziado de qualquer sentido ético, político, emancipador, generoso, produtor de vida abundante e plena compartilhada. O amor, nesse imaginário capitalista, neoliberal, burguês, patriarcal, heteronormativo e branco, ele é perigoso, opressor e chato. Então a ideia aqui é resgatar um sentido muito mais amplo e mais pleno, generoso, humano, divino, herético, profano e sagrado, teatral, místico e mágico do amor. Amor como acolhimento, eu gosto de contar histórias. E quando eu tinha 16 anos, num momento muito leve e divertido da minha adolescência, eu lembro que estava entrando de férias, passando do 2º para o 3º ano do ensino médio, projetando os dias seguintes com muita leveza, naturalidade, espontaneidade. Era o prosseguir natural da vida, num tempo muito gostoso e leve, chegando o verão, fim de ano, férias. Minha vida estava relativamente organizada, era só seguir os dias e aproveitar o descanso. Até que em menos de um mês eu tive uma neurite óptica bilateral, uma perda agressiva e rápida de grande parte da minha visão. Não lia, não escrevia, não reconhecia mais as pessoas, não conseguia mais jogar futebol, só discernia quem estava perto de mim pela escuta. Fiquei internado, fazendo tratamento, pesquisando a causa, e assim foi todo o ano seguinte, o ano de 2004. Eu estou contando isso porque, na minha experiência pessoal, de uma hora para outra, eu descobri o desamparo próprio da experiência humana. Viver é uma potência, viver é uma fragilidade. Viver é poder muita coisa e poder quase nada ao mesmo tempo. Viver tem uma margem de desamparo, porque o ser humano não só vive, o ser humano sabe que vive, e quando sabe que vive, ele se abre
para 1000 possibilidades criativas e criadoras de si e da vida, mas ao mesmo tempo ele se angustia porque a vida possui o ser humano, mas o ser humano não possui completamente a vida. Só que eu não descobri isso lendo filosofia, eu descobri isso quando a minha vida mudou radicalmente a despeito da minha vontade, do meu planejamento, e eu nada podia fazer de mim mesmo, por mim mesmo, para alterar uma realidade de padecimento do meu corpo, de limitação da minha visão e de angústia profunda do meu coração. Porque eu estou falando do desamparo da vida? Aqui vai uma aposta. Parte do discurso de ódio, de intolerância, de preconceito, tem a ver com individualidades que não aprenderam a lidar com o desamparo próprio da vida. Por trás de uma fala violenta tem um medo não reconhecido, tem um desamparo não acolhido, tem um represamento dessa vulcanidade frágil que é viver. E às vezes a melhor forma de lidar com o drama da vida é fingir que ela não é dramática, tentar controlar todas as variáveis, vigiar todos os corpos, ter raiva de quem pensa, sente, experimenta a vida de maneira diferente, e por trás daquele ódio latente tem um medo profundo que nunca se reconheceu como medo. Mas eu tive que reconhecer o medo de viver quando a minha visão falhou de maneira aguda, brutal, difícil, nebulosa. Queria eu que isso fosse uma teoria fora de mim, mas foi uma experiência dentro de mim. E a única forma que eu encontrei de suportar essa travessia, de atravessar essa vulnerabilidade, de não sucumbir diante do meu encontro com o meu desamparo, foi quando eu percebi atitudes simples e singelas de amor. Por isso, o amor como acolhimento, numa esfera extremamente singular e cotidiana. Eu estou falando de coisas como minha mãe confeccionando um caderno específico e ampliado para eu estudar. Eu estou falando dos meus amigos na escola copiando a matéria do quadro para mim. Eles foram literalmente os meus olhos naquele ano. Eu estou falando de pequenos acontecimentos cotidianos que me ajudaram a acolher a fragilidade evidente da minha vida, manifesta na limitação da minha visão. Nós precisamos falar sobre isso. Muitas vezes, no meio mais militante, a gente fala muito da produção de um novo mundo. Isso é fundamental, visceral e essencial. Mas a gente perde a dimensão do cuidado efetivo e afetivo com as pessoas que estão ao lado. Então é a narrativa revolucionária civilizacional, mas pessoas amarguradas, tristes e solitárias que não conseguem se cuidar e se amar. Parece que essa esfera do amor relacional, não estou falando do amor romântico, do amor relacional, parece que ela é careta, parece que ela é fantasiosa, parece que ela não é politizada, mas às vezes tudo que a gente precisa na vida é da quebra, da frieza da sociedade burguesa, urbana, com um abraço afetuoso e afetivo que resgata em nós o sentido de viver. Existe um amor aí que é do cotidiano, que é do olhar para o lado, que é reconhecer a vida que está ali, o corpo que está ali. Eu fui salvo por manifestações singelas, simples e cotidianas, de pessoas que tiveram compaixão com a minha vulnerabilidade exposta, estenderam a mão de algum jeito, e esse acolhimento foi melhor do que o represamento. E o desamparo próprio da vida não se traduziu em ódio, pelo contrário. Já que a vida é tão frágil, melhor ser generoso e cuidar bem dela. Foi a conclusão que eu extraí. Quando menos vi foi quando mais enxerguei, e o amor se materializou em gestos maternos, paternos, de amigos e de amigas no cotidiano. Um amor simples, de acolher quem está ao lado. Senão, com um punho cerrado aqui, a gente oprime quem está aqui. Faz a narrativa revolucionária lá, mas não consegue cuidar de quem está ao lado. Nós não somos mão de obra revolucionária. Nós somos pessoas de carne e osso com carências singulares.
Quem muda o mundo não é máquina, quem muda o mundo é gente. Gente sofre e precisa de amigo e de amiga. Esse é o amor como acolhimento. Agora eu vou acelerar para cumprir os 20 minutos, porque se deixar um pastor falar, não há limites. O amor como acolhimento, eu estou falando de uma esfera muito cotidiana, simples e singela, muitas vezes tida como banal, mas que eu acho essencial. Pelo menos na minha vida foi fundamental. O amor como quebra de preconceitos e opressões. Quando eu estava no primeiro ano do ensino médio, lá vou eu com uma outra história. A minha escola fez um projeto pedagógico chamado O que é loucura. Nós estudamos o conceito de loucura na medicina, nas artes, na literatura, e facilmente e rapidamente nós percebemos que loucura, para além de um transtorno mental, bioquímico, neurológico, muitas vezes loucura é uma definição política. É uma categoria de opressão, de criar o corpo matável, o corpo cuja vida não vale, portanto a morte é aceitável ou desejável. Só que o final desse projeto pedagógico é enlouquecedor, porque derruba categorias de normalidade e loucura. A escola nos levou a um hospital psiquiátrico penal lá no Rio de Janeiro. Um local para criminosos considerados com transtorno mental, jogando no senso comum, presos e loucos. Então vocês imaginem a minha situação chegando em casa para pedir aos meus pais autorização para esse passeio. Mamãe, a escola vai fazer um passeio. Onde, filho? Qual museu vocês vão? Não, mãe, a gente vai no hospital psiquiátrico penal. Foi uma conversa longa, dramática, mas no final minha mãe percebeu a dimensão pedagógica da escola, uma escola de muita sensibilidade humana, de formação para a vida, de perspectiva emancipadora. E lá fomos para um presídio manicomial no Rio de Janeiro. Assim que nós chegamos lá, eu tinha 15 anos, eu conheci um menino chamado Anderson, 18 anos, negro, pobre, história de privação material, de carências múltiplas, de dependência química. O crime dele? Não sei. Não foi tema entre nós. O fato é que a gente conversou muito, mas a gente conversou o tempo inteiro. Por algum momento, as barreiras ali se diluíram e eu passei a visita inteira com o Anderson. Tanto é que, ao final, quando os professores chamaram a gente para ir embora, sabe quando você está num bar, que o milagre foi efetivado, você está ali tomando alguma coisa que dá sentido à existência, ou ajuda a existência a ter sentido? Inusitado um pastor falar isso, mas quando a gente soube que a visita havia acabado, é aquela experiência de fim de bar, a conversa tá boa, tá todo mundo conversando, brincando, mas, sei lá, por alguma razão tem que ir. É isso. A gente se entreolhou como se dissesse, mas já? Só que nós estávamos dentro de um hospital psiquiátrico penal. E ele era privado de liberdade, um criminoso louco. Só que ali ele só foi Anderson. Ali eu conheci um menino. Ali o meu olhar se ressignificou. Ali um preconceito estrutural foi superado. Ali um rótulo virou rosto. Uma imagem virou vida. Um preconceito se converteu a uma história efetiva. Ali começa a minha militância na luta antimanicomial. Ali eu começo a me perceber como negro. Ali eu entendo que não faz sentido uma vida sem perspectiva de solidariedade antissistêmica. E eu aprendi isso numa experiência evidente, latente, visceral de amor dentro de um presídio manicomial, quando a minha individualidade se alargou, experimentou um outro lugar, fui tomado de consciência crítica e de sensibilidade profunda, e no final Anderson ainda me fez 2 perguntas. E às vezes as perguntas ensinam mais que as respostas.
Ele me perguntou, primeiro, para onde eu ia, e nunca foi tão surreal dizer casa, e depois ele perguntou se eu voltava. E nessa hora foi a pausa dramática, não veio resposta. Porque são mundos diferentes. Ali começa a minha perspectiva de que vivemos numa sociedade radicalmente desigual, de exploração permanente sobre os pobres, de racismo estrutural, e que o genocídio dos pobres não é o sistema dando errado, é o sistema dando certo. A carnificina é a lógica, é a regra. Essa é a ordem, esse é o progresso. É a produção permanente de corpos disfuncionais que não prestam para viver, então só servem para morrer. E isso tem a ver com patriarcado, heteronormatividade, racismo e desigualdade social. Tem corpos eleitos para a morte. Então as pessoas se amam em casa, no templo burguês individualista, do lar privatizado, alienado, e querem que o mundo se exploda da porta para fora. Só que foi da porta para fora que eu dei um novo conceito da minha própria casa. Eu vivi uma experiência de amor com o Anderson. Eu não me esqueço do Anderson. Ele me atravessa, ele me mostra quem eu sou, qual é a minha pele, qual é a minha história, para onde eu devo ir. Ele desprivatizou o conceito de amor. Ele alargou os meus sentidos. Ele me interpela e mostra as minhas contradições. Ele me mostra até hoje que a minha teoria é revolucionária, mas as minhas sensibilidades ainda são burguesas. Ele me coloca em xeque. Falei sobre acolhimento, falei sobre quebra de opressões e caminhando para o final. Não falo para ficar tranquilo. Não, é sério. Acolhimento, quebra de opressões, ruptura. Para realmente finalizar essa exposição. Ruptura, o que eu quero chamar de ruptura? O fundamentalismo, aqui eu vou começar a entrar no viés pastoral. Eu sou cristão, não no sentido hegemônico, mas discípulo do negro pobre da periferia de Nazaré, que foi preso, torturado e executado pelo Estado, sob o aplauso de cidadãos de bem. Jesus. O fundamentalismo, o extremismo, eles têm um amor pela conservação, têm medo do futuro, têm medo da bagunça, da desorganização, das rupturas. Existem continuidades que são importantes. Por exemplo, todo o debate sobre memória, ancestralidade, aprender com os que já foram, com os que viveram mais. Esse é um ponto fundamental. Essa continuidade importa, porque é continuidade que honra uma sabedoria construída ao longo do tempo. Essa conservação vale. Agora tem uma outra dimensão de conservação que é falida. E que o amor, aqui eu quero caracterizar o amor como impulso criativo, pedindo que a vida seja alguma coisa diferente. Ou num cancioneiro católico popular, muito tempo não dura a verdade nessas margens estreitas demais. Deus criou o infinito para a vida ser sempre mais. Deus é um sopro que sempre chama o ser humano a romper com um estreitamento que está oprimindo a singularidade da vida. Tudo que é largo há de ficar estreito e vai ter que ser rompido para se alargar. A produção desse novo largo vai ficar o quê? Estreita. E vai ter que haver uma outra revolução para se alargar, porque a vida pede reinvenções, quebras, rupturas, desobediências, para que essa respiração seja mais livre, feliz, fraterna e generosa. Exemplo pessoal de novo. Uma das pessoas que eu mais amo na vida, e que mais me ama nessa vida, é a minha mãe. Se eu passo uma tarde conversando com a minha mãe, nós vamos discordar em 73,7% das coisas. Ainda assim, quando acabar a tarde, se eu for alvo de ódio, preconceito, violência, isso tem acontecido
Cada vez mais as pessoas, por amor, desejam que eu morra, por amor, desejam que eu vá para o inferno, e por aí vai. Mas é sempre por amor. Minha mãe seria aquela que daria a vida por mim. Essa é a minha experiência. Eu, para respirar a minha singularidade, um pastor, ator, que foi se especializar na arte da palhaçaria, que foi experimentar um outro mundo muito diferente do pastor tradicional. Para eu respirar quem eu sou, eu precisei romper em muitos aspectos com a minha mãe. Ainda que seja uma relação de amor, honrar minha mãe não é ser a reprodução do que ela deseja, porque tem um rompimento necessário. Agora, olha onde eu quero chegar. Eu tenho uma filha agora, Maria, ela tem 2 aninhos. Qual é a minha tentação? Bem, sou desconstruído. Estou ligado nas opressões que, inclusive, eu reproduzo como homem. Minha filha é muito sortuda, hein? Que paizão! Entendeu a tentação? A tentação é me sentir tão pleno, porque me desconstruí tanto, e agora querer que Maria só desfrute da minha amabilidade aberta, e então, amorosamente, eu serei violento e possessivo, querendo que ela seja uma reprodução de mim. Sabe qual é o teste se o meu amor é pela vida e pela humanidade, não pelo meu bem-estar? Não está se eu soube romper com a minha mãe. Está se eu saberei permitir que Maria rompa comigo. Para ela ser o futuro que me coloca no passado, que foi o futuro da minha mãe. Óbvio que tem continuidade, respeito, honra, mas tem um vento de uma corporeidade livre que conceitos se diluem para a produção de novas verdades. Por isso que a pauta de gênero e sexualidade é tão difícil para os fundamentalistas. Porque riso e sexo são muito potentes nessa abertura de novas experiências de vida. Interditar o riso, domesticar o corpo, no limite é tentar segurar o rio, que quer abraçar tudo para que a vida seja mais. Portanto, amar também é romper, desbravar novos cenários dentro da gente. Surpreender o outro é fácil. Eu, no meu caminhar teatral, descobri que eu sou o melhor ator não quando eu surpreendo o outro. Porque surpreender o outro você pode ter truques. Com o passar do tempo, você tem truques de surpreender o outro no palco. O grande lance é experimentar uma liberdade tão profunda que você surpreende quem? Porque aí não pode ser mentira. Você se assusta com a sua própria novidade. Não importa o outro, é você se transcendendo. Brincadeira para concluir, porque o amor bagunça tudo. Que bom, o mundo é competente demais. O mundo é performático demais, o mundo é funcional demais, o mundo é meritocrático demais. Por isso que eu fui buscar a palhaçaria, porque eu queria um lugar em que o meu ridículo fosse elogiado e não interditado. Eu não sei dançar, eu dançando é muito engraçado. Até a palhaçaria isso era alvo de zombaria. Agora é uma característica do Rabiola. Virou virtude. Termino de novo com Maria, para falar de amor. Maria, minha filha de 2 anos, conseguiu a proeza de fraturar a perna. Ela fez um movimento antinatural, não pode fazer esse movimento. E ela fraturou esse ossinho aqui. Que experiência terrível do ponto de vista paterno. Bem, principalmente para ela. É uma criança de 2 anos com gesso até o quadril. Até março. Mas eu estou aprendendo muito com Maria. O que nós fizemos? Nós enfaixamos todos os bonequinhos dela. Tá todo mundo com problema na perninha. E aí, aconteceu uma coisa muito engraçada. A Maria, a gente não trabalha, a gente, é isso, né? Junto com a minha companheira, tentando, no meu caso, me desconstruir para não dar à minha filha uma educação machista, né? Então, minha filha joga bola, essas categorias do que é do gênero masculino, do que é do gênero feminino, a gente implodiu. Então, ela tem carro, tem boneca, tem bola de futebol, ela adora titebol, que ela fala, e tem cozinha. Tem tudo, tem tudo. Aí,
ela ganhou uma cozinha do tio, que tem panela, tem um forninho, mas entenda, a gente faz questão de que isso não seja um referencial de menina, entende? É só mais um brinquedo dentre vários que ela tem. Tava ela lá com a cozinha aqui do lado, no meu colo, engessadinha, e vários bonequinhos na frente. O cavalinho, o gatinho, as bonecas, os bonecos todos enfaixadinhos. E a Maria começou a produzir o seguinte discurso: você tá dodói, mas tá tudo bem, vai passar. Agora ela consola todos os bonequinhos. Daí ela pegou o gatinho de pelúcia. Esse momento eu acho épico e tem a ver com essa incompetência infantil maravilhosa. É um elogio à incompetência. Ela pegou o gatinho e produziu o discurso dela de consolo. Você tá dodói. É verdade, né? Ela tem muita sabedoria nisso. Vamos dar nome à dor. Mas tá tudo bem. Vai passar, tem uma dinâmica da vida. Ela pega o gatinho, vocês lembram que está aqui do lado, né? Tem uma cozinha, né? Se tá dodói, tá tudo bem, vai passar. Pegou o gatinho, abriu o forninho, botou o gatinho ali dentro, fechou o forninho e virou a parada. Eu falei, gente, os próximos minutos eu me dediquei a consolar o gato, né? Faz sentido? Ela consolou e queimou o gato, né? Assim, não faz sentido. Mas tem maldade? Tem maldade? Tem. A gente bota uma cestinha, ela senta e eu começo a jogar as bolas. Vocês vão entender melhor agora o exemplo. Eu começo a jogar as bolas na cestinha e ela senta para me assistir. Aí eu jogo. Eu acerto a bola na cestinha, Maria ri e aplaude. Certo? Só que eu erro mais do que acerto, confesso. Daí quando eu erro, o que vocês acham que Maria faz? Ela ri e aplaude. Entendeu? Mas isso é maravilhoso. O amor, muitas vezes, é disfuncional e incompetente. Quebra a relação de custo e benefício, zomba do lucro. Porque ele não é competitivo e funcional. Ele faz coisas absurdas e sem sentido, sem maldade. O amor é, portanto, para mim, um acolhimento quando eu quase fiquei cego, uma experiência dentro de um manicômio prisional, a capacidade de romper com a minha mãe para que minha filha rompa comigo, e a capacidade de resgatar a brincadeira com um elemento simples, que desorganiza essa lógica aí, séria demais, dura demais, genocida demais. É uma racionalidade fria, que privatiza o amor, que legitima a morte, que elege corpos para morrer. Enquanto casais se amam dentro de casa, eu quero acolhimento, quebra de preconceito, ruptura e brincadeira, para que o amor seja público e não privatizado. Sempre sobra. Mas então, amor, né? Poxa vida. Aí quando a Luciana me convidou para falar sobre isso, pensei em um monte de coisa. Luciana, minha filha ali. Aí, nossa, falar de amor, né? Que legal. Mas o que eu posso, depois de 3 quartos de século vivendo, o que eu posso falar disso, entendeu? Se eu quiser realmente colaborar, eu tenho que falar exatamente o que eu penso disso, né? Não? É o que vocês esperam. Mas é isso. Bom, eu acho praticamente impossível, na sociedade que nós vivemos, se aventar a questão do amor, porque o amor está muito além disso aí. Eu acho que não é uma coisa que vai, infelizmente, vocês conseguirem nesse século, talvez os mais novinhos aí consigam, mas amor, nesse planeta,
Aí eu pensei assim, bolas, também posso contar o conto da Obá, né? O Bashiri, e tal, que é aquela, você sabe que é Obá, né? Aquela que a turma põe dançando no candomblé com a mãozinha aqui, que tá com a orelha cortada. Você sabe disso, não sabe? Tem pessoas que devem saber. Bom, aí algumas pessoas falavam, nossa, você viu o que a outra fez para ela, o filho fez para ela, falou para ela cortar, ela foi boa, é uma velha, rancorosa. Aí eu fiquei pensando, falei, nossa, isso também poderia ser, né? Porque todo mundo conhece o Etan da Obá. Mas eu pensei, conversando com a Lucélia, falei, nossa, que prova de confiança, amor e sororidade, né? Porque assim, Obá, não sei se vocês sabem, é uma das matriarcas da nação preta. Ela é a mestre de todos que usam qualquer arma. Ela é a mestre de armas, portanto, ela é a mais antiga, ela que ensinou todo mundo a lutar, do Ogum ao Xaguian, passando pelo... Só qualquer um que tem uma arminha, tanto é que ela leva no emblema dela todas as armas penduradas, porque ela é a Locó de Ogum. A Locó Ogum quer dizer mestre de guerra. Então ela ensinava a todo mundo. Certo? Então, ela das mais antigas, é uma matriarca lá de Lailaí, né? Então eu poderia contar isso aí também, mas o que eu vejo na Obá? A Obá dá um exemplo de sororidade, assim, porque hoje a gente fala de uma mulher que eu fui mulher, né, mulher? Mulher confiar na amiga, que é o seguinte, pá. A Obá, essa mestre de armas, e como todo mestre de armas, é uma pessoa que tem uma conduta. Mestre de armas, vocês já conhecem alguns, deu tempo, eu conheci alguns. Então, são as pessoas de uma retidão e compreensão e afeto para o discípulo do Caramba 4 que jamais ela poderia pensar que uma irmã fosse falar alguma coisa errada para ela, velho. Pô, pega esse cara aí que a gente sai para as quebradas, eu pego ele aí naquela batalha, na outra. Mas quando ele chega na cidade que está de banho tomado, ele vai procurar os outros. Então, como é que você faz? Velho, corta a orelha. Lógico, ela confiou tanto na outra, e confia como se deve confiar, que jamais uma mulher falaria alguma coisa que não fosse verdade para outra. Aí é tida pelo patriarcado judaico-cristão Caramba 4, que disseminou essa ideia como idiota, que cortou a própria orelha para conquistar um homem. Não é nada disso. Ela confiou na irmã e a irmã pegou e mandou aquela, porque já estava dentro do começo da invenção do tal do patriarcado, né? Não é? Não é por aí? Então, ninguém tem uma prova de amor maior pelo outro do que a confiança. Se a minha irmã falou, boto fé. Só que já tinha mudado agora para essa coisa que nós estamos vivendo hoje, de patriarcado, essa coisa aí e tal. Bom, aí seria um exemplo, né? A Obá seria um bom exemplo de sororidade, amor, compreensão e tal, assim. Mas não era suficiente não. Mas aí eu pensei também, falei, nossa, eu fiquei uns dias sem dormir, pensando que eu ia falar com vocês. Aí falei, nossa, que tal eu falar da minha querida irmã Palas Atenas? Vocês já ouviram falar de Palas Atenas, que é aquela que estava na cidade que foi inventada a democracia, né? Em Atenas, tem o nome de Atenas, que é uma matriarca chamada Palas Atenas, que é da sabedoria. Então, onde todas essas coisas existiram, que inventam uma coisa chamada, eles chamam de democracia, que seria o governo da maioria, sem detrimento da minoria. Eu pensei em falar isso, que até de vez em quando, como dizem que eu sou meio louco, eu tiro sarro com ela. Eu penso, aí Palas, aí parece que não rolou. Mas é a minha chegada. Vocês podem pensar que é loucura, mas é a minha chegada. Eu converso com essas pessoas, né? Aí, Palas Atenas teve a ideia da democracia. Lógico, uma mulher não poderia fazer alguma coisa que também beneficiasse principalmente as mulheres. Poderia falar disso. Aí o patriarcado falou, é tudo nosso. Pegou, você pega dos anuites aqui, lá os esquimós, pegar os índios da Terra do Fogo, pegando o planeta inteiro, ainda se decide através, vamos votar
a maioria ganha. Então Pallas inventou esse tipo de dirigir o planeta. E o patriarcado engoliu com casca e tudo, disse: é tudo nosso. Só que isso hoje em dia se faz em todo o planeta. Aí eu pensei, de vez em quando nós temos um papo, eu falo: aí Pallas, hein? Você mandou bem, tá todo mundo fazendo aquilo que você falou. Só que as suas filhas estão dormindo babando verde. Como é isso? Olha só, 70% da população do planeta é mulher, não é? Não é mesmo? Olha aqui isso aqui. Só tem mulher, velho. Sou minoria absoluta e nem precisa contar. Não é isso? Somos todos, mas... Tá. Então eu falo: Pallas, mas você ganhou a guerra. Mas só que as suas filhas ainda perceberam que estão lutando numa batalha que já venceram. Olha que coisa. 30% da população masculina, convicta ou não, domina 70% da população. E eu não vejo na índole de vocês, maioria, essa vontade de matar pessoas, cortar pescoços e fazer guerra com o vizinho. Eu acho que vocês querem fazer outra coisa. Eu acho que, por mais guerreira que seja, isso não rola. Não rola bem. Então eu falo: Pallas, poxa, velha, você mandou bem. Nossa, que ideia. Quá, quá, quá. Você viu? Você ganhou a guerra, mas suas filhas estão tudo dormindo. Porque se hoje... Então eu estou falando de amor, não é isso? Se hoje acordassem, não, amanhã acordassem com a consciência de que somos maioria absoluta e que o sistema inventado pela grande Pallas Atenas, deusa da sabedoria, é o que rege o planeta, acabou a fome, acabou a discriminação, acabou a porcaria da guerra, acabou essa miséria toda. Isso se as filhas tivessem acordado, lógico. Ela fala: você não perde por esperar, eu tenho um plano B. Eu falo: pô, velha, tá na hora. Porque ganhou. Então o que eu acho? Como é que você vai ter amor? Como é que você vai ter amor em um planeta que 70% da população é espezinhada para os outros 30%? Que nem convicção disso tem a maioria. Como é que pode? É possível? É possível? Não! A maioria está pisada. Não rola. Não rola. Por isso que eu digo que vocês conhecem, podem conseguir compaixão, acolhimento, vocês podem conseguir tudo. Mas o amor é só possível quando se olha nos olhos e nos tratamos como igual. É só possível assim, né? Não é? Então, é isso que eu vejo. Falei: poxa vida, acho que, para falar a verdade, é isso que eu vejo. Não rola. Não vai rolar. Que nem, por exemplo, e ainda as pessoas confundem o amor com a paixão. Paixão é o instinto de reprodução humana. Meu cachorro tem isso. De reprodução canina, lógico. Se bobear, ele tenta, mas ele... Então, paixão é o instinto de reprodução humana. Qual é a cônfase de achar paixão é amor, né? Não, não é. Eu acho que o cachorro também ama. É! Ele pode, lógico, porque ele não tem que dividir com o outro, eles lambem a gente e tal, apesar que eu digo que papel higiênico de cachorro é língua. A gente tem que tomar cuidado com aqueles beijinhos ali, né? Então, aí é que é a coisa. Bom, vamos embora lá para frente. Deixa eu ver aqui. Aí. Essas são as coisas que eu fiquei pensando. Sabe? Essas são as coisas que eu fiquei pensando. Enquanto eu vinha para cá. Como isso é possível? Como? Aí tem as fogueiras de Beltrame. Eu já ouviram falar das fogueiras de Beltrame. Maíra. O Maíra, vocês sabem o que é. É a Maíra do Brasil, pô. Dos índios daqui. Dos índios não. Eu descobri outra coisa. Sabe o que quer dizer indígena? Indignatos. As nações são as nações indignatas. De indignatos passou para indígena, índio, essas coisas. Mentira que é caminho da Índia, caramba. É indignatos.
indignatos da Austrália, indignatos da Oceania, indignatos da África e de América. Então, quando eles falam assim, são nações indignas de ter qualquer coisa. Por isso, pau neles e toma a terra, toma comida, estupra as mulheres para dar... Poxa, é revoltante, mas também nem tanto, porque eu também... Não é? Mas é isso que acontece. Então, eu aprendi indígenas. Então, a Maíra é dos indígenas e tal, uma noite loucura, e que todo mundo pega todo mundo. E o filho do Maíra, tem o filho, depois desse ritual, tem os filhos que nascem disso, assim como na fogueira de Beltrán tinha isso, entendeu? Então, até engasguei, entendeu? Tinha isso. Então, quer dizer, então havia uma coisa que é interessante, que falam de amor e confundem com posse. É outra coisa. É outra coisa. Olha só que interessante. Se você observar os mamíferos no planeta, e eu acho que somos mamíferos, porque todos andamos mamando quando era pequenos. Acho que todo mundo mamou por aqui. Tá. Vamos ver uma manada de elefante. Quanto macho tem lá? Aqueles dentão assim. Velho, nenhum. Os caras ficam em volta da manada e quem manda é a Elia mais velha. E a firma do elefante chama-se Elia. A Elia mais velha é que manda. Ela que sabe a rota, ela que sabe a água e tal. O cara só é convidado na época da procriação e depois queima, não deixa nós aqui que nós se entendemos. Você vai. Às vezes tem alguém caçando marfim, vai ver que você vai para a Ásia. O dente, pelo menos. Zebra. Quantos machos você acha que tem naquela manada lá? Dentro? Pois é. Se tiver, não tem nenhum. Os caras ficam em volta para servir de comida de leão, velho. Fica no meio as fêmeas e os filhotes. E os machinhos, sabe? Você vai crescer e vai ter comida do leão, tá? É isso que rola. Bom, é verdade. E a maioria de tudo que nasce desse planetoide aqui é fêmea. Por isso que vocês são a maioria aqui. Aí, nós, o patriarcado, resolvemos que pinçamos uma, deixamos as outras 6 no peão e falamos, você é escolhida. Depois vou dar uma voltinha aí. Vocês são escolhidos, você é escolhida. E as demais? É o quê? Tem diversos nomes, né? As demais, não tem? É interessante isso, não é? O único animal desse planetoide que fez uma patifaria desse tamanho com a fêmea é o chamado humano. Olha que coisa engraçada. Quer dizer, obrigado a ter filho retardado, o cara, depois você não pode mais largar dele, tem que manter mais 4 babando verde. Não é? Se larga, não presta. Como amor? Cadê o amor aí nessas ossas? Como é que pode? Um animal que consegue deixar a sua fêmea na situação que esse planeta deixou, como que pode falar em amor? Como pode falar em amor? Pode falar de medo. Daquele grupo tomar a atitude e realmente fazer aquilo que está no íntimo predisposto a fazer para acabar com isso, não é? E sabe o que é o antagônico do amor? Não é o ódio, é o medo. O antagônico do amor não é o ódio, é o medo. Quem tem medo de qualquer coisa está incapacitado de amar. Qualquer coisa que você tenha medo, você não ama. Porque o antagônico do amor não é o ódio. Meus queridos, é o medo. Então, que lindo planetoide, né? Que espécie bacana, né? Que nós pertencemos. Nenhum mamífero na face desse planeta azul fez isso. Agora que o porco poderia ter feito, porque é chamado de porco e chauvinista, não é?
mas nem o porco fez. Nem uma manada de jabali tem essa coisa aí. Então, sinto, lamento, choro, mas digo para vocês, vai ter que pedalar muito. E a única maneira de se alcançar o amor, que eu acredito, mas ainda faltam alguns anos para chegar ao tal do século, né? Assim, aí você começa a entender mesmo. É a emancipação do matriarcado. O único caminho é a emancipação do matriarcado. O único caminho para se chegar ao amor. Enquanto tiver mulheres submetidas a casamentos abusivos, a estrupo, ao não sei o que lá, e cala a boca, senta, levanta o paletó, não vamos atingir essa treta. Certo? A única maneira é a emancipação do matriarcado. É a única coisa que pode levar a se ter esse clima de amor. Porque esse animal imbecil, que é o humano, ele tem a maneira de não entenderem o que fala. Eles falam que existe paz, né? Todo mundo ouve falar que a paz é bom, né? A paz é o intervalo entre duas porradas. A paz é o intervalo entre duas porradas. É isso que é a paz. Por isso que o amor é tão ridicularizado, e vamos deixar para o século seguinte, porque estamos vivendo em magnífica paz. Enquanto tiver paz, não pode haver amor. Como? Paz é a coisa proposta que tem mais força, velho. Paz é, eu aceito ser exatamente o que você deseja que eu seja, desde que você pare de me bater, tá bom? Mas eu volto. Que paz! Que paz! Eu não quero paz nenhuma. Você já sabe o que eu ia falar. Eu não quero paz coisa nenhuma. Nunca quis, nunca desejei, entendeu? Mas eu acho que fazem uns 75 anos que eu estive no caminho de amando e esperando ser amado. Mas, como dizia, eu sempre digo, fui muito mal educado pela minha avó e minha mãe. Então, eu tenho que acreditar nisso mesmo, não é? Que vai dar certo. Não agora, porque não existe mesmo, não está rolando, não vai rolar. Mas eu acredito que os mais jovens vão ter condição que para o século que vem, o outro, ou talvez o outro, atinjam o estágio de humanidade que é sugerida na palavra amor. Por isso, o Ana Love. O Ana Love. Eu acho que chega. Perguntas ou não, mas eu acho que chega. Já enchi vocês. Obrigado. Que falas, né? A gente combinou de passar para vocês, porque um tema como esse tem que haver interrupção, né? Eu acho que um bloco de 3 seria razoável, né? E aí a gente vê a próxima rodada. Então, tímidas e tímidos, enquanto tem uma... Como é o seu nome? Jennifer, quem mais? Eu lembrei, sim. Tem a Jennifer, eu vou falar uma anedota muito rapidamente, enquanto se mais 2 pessoas em relação ao que o mestre acabou dizendo. Eu lembro de uma fala do Cabinguelê com o Alberto Costa Silva, falando que é humano. E eles recorreram e aí, claro, é um registro bem anedótico, aquele mito que não tem nada de anedótico, entre os mitos africanos de surgimento do homem, que é do barro, da forma. Então o Cabê estava falando desse mito, dizendo que atravessa
vários imaginários africanos e como o mito é importante, né? Essa coisa do homem feito do barro, o tempo da forma, o tempo que a gente saiu da forma. E a continuidade da história foi o seguinte: eles acham que tiraram a gente antes da forma, né? Então, a anedota é um pouco isso. Olha, nós fomos tirados antes da forma, por isso que o que se chama de humano dialogando com o Senhor não deu certo, né? Então, uma brincadeira dizendo como é que a gente pode, será que é possível a gente voltar para a forma? Porque realmente eu concordo com o KB e tendo que nós fomos tirados antes do tempo. Mas, além da Jennifer, tem um rapaz, Douglas. Você pode, então, já vindo fazer a pergunta? Opa, com certeza. Boa tarde. No Mumbai eu fiz parte da Casa Zumbi e o Rondino sempre falou muito de você. Fiz parte de um projeto lá com ele, lá na Brasilândia. E é uma satisfação conhecê-lo. E eu gostaria de saber o seguinte, de acordo com essa questão, né, desse amor que foi colocado na sociedade como o ideal e o primordial na vida de todo mundo que adoece, as pessoas elas morrem, né, por causa dessa ideia absurda, como que seria a reconstrução desse pensamento que foi colocado na sociedade do ideal do amor a partir do olhar nu, do verdadeiro amor dentro desse sistema capitalista, né? E dentro desse contrato, né? Que o amor, eu creio que ele tem classe, tem cor e tem gênero. Eu gostaria que vocês falassem sobre isso. Obrigada. Douglas agora, né? Mas porque dinamiza mais, a gente vai dinamizando mais. Não, a gente ouve o Douglas. Douglas, por favor, você fala no microfone. Boa tarde, satisfação. Agradecer a presença de vocês aí, por virem para cá, disponibilizar o tempo. Vocês falaram um pouco sobre guerra e o amor, né? Aí eu queria, se possível, que vocês, pastor, desculpa, esqueci seu nome, pastor Henrique, que você falasse um pouco dessa distinção ou dessa subjetividade do amor e guerra, na sua visão, assim, mais de vocês. Gente, só uma questão de ordem. Nossa, a questão de ordem lembrou quando eu fazia parte do movimento estudantil. Nunca mais tinha ouvido falado nesses termos. Questão de ordem, nossa. Mas eu acho que agora ela é necessária, né? Se tiver mais alguém, porque vai até as 14 horas e o Henrique, ele teria que sair esse horário, não é isso? Ou você pode... eu não sei também o teto da escola, ele está dizendo que ele pode ir então um pouco mais. Então isso também já nos deixa mais tranquilas. Tá? Que eu achei que você, pontualmente às 14 horas. Eu não sei também aí com quem é de onde. Se tiver outras perguntas, se a gente pode passar um pouquinho das duas. Acho que até 2 e 5. 2 e 5, né? Tá bom. Porque tem aula. Vamos lá, presença. Oi, você lá da Casa Brasilândia, então. Eu conheci a Brasilândia quando era do tipo assim, meu Deus, hein? Ai, ai, ai. Já ouviu falar do cara de cavalo, aqueles caras que davam tiro para todo lado. Morava lá. Amor dentro dos... Bom, esse negócio aí, dentro... Vira um produto, tudo vira produto no sistema capitalista, né? Até aquele símbolo como é que se diz? Aquele símbolo indígena que era de paz, né? Aquele pé de peru assim, com o círculo em volta, virou medalhinha e tal. Eles transformam tudo em produto mesmo, né? E eu acho que e a coisa para virar em produto, a primeira coisa também tem que gerar uma necessidade das pessoas de consumir isso, mesmo que não vai entregar o produto, né? Eles fazem um monte de confusão. Que nem, por exemplo, você vê a coisa, né? Vida eterna. Tu não fala vida eterna da visão que você tem hoje em dia? A gente fala, voltando àquilo que você está dizendo mesmo, vida eterna. Como é que se faz a confusão? Fala em vida eterna, o cara olha para si e fala, opa,
eu vou voltar e vou viver eternamente. Não. Qual é a visão do pessoal nativo americano e africano? Não, não é generalizado, mas qual que é que chega para mim? A vida é eterna, tudo que nasce morre, mas tudo que nasce morre. A vida que há em mim é a vida que estava na avó, da avó, da avó, da avó da minha bisavó e agora está nos meus bisnetos. Eu morro, mas a vida é eterna. Porque a vida vem desde o primeiro regido, que foi um ramari. Porque eu sou amoro, porque eu sou, desculpa aí, mas eu sou um ramari. E eu cheguei aqui, meu avô chegou de contrabando, aí foi casar com... Os caras teve uma ideia maravilhosa, foi sequestrar uma menina nativa americana. Esses caras são loucos. Aí ele queria que eu fosse legal, né? Eles queriam que eu fosse legal. Vai lá, sequestra a minha bisa da aldeia dela, sequestra meu biso da África, faz 2 garotos de 13 e 12 anos, ficar junto, um não sabe a língua quando está falando, ter filhos que ele tinha pretensão de vender porque ele queria ficar rico. O cara é louco. Quer dizer, só podia sair no mundo e aí depois eu fico reclamando das coisas que eu fiz pela vida fora. Não tem trégua, não tem treta, e não estou brigando, só não gostei. Pronto, não sou obrigado. Então, a coisa é assim, dentro da nossa visão, é a vida eterna, mas tudo que nasce morre. Então, a vida vai passar para você, para a filha da filha da filha da filha da filha da filha da filha, da filha que você tiver. Você vai morrer, mas a vida é eterna, porque ela veio desde a primeira mulher da sua família e vai passar por você e vai lá na ponta. E aí eles fizeram essa confusão de que nós que vamos voltar, ressurgir. Fala com isso, não era isso que estavam dizendo antigamente, nada. Minha avó não falou isso. Entendeu? Então é aí que causa confusão. Dentro desse sistema não tem como sair não, é só saber que se você tiver a personalidade e retidão necessária para levar aquilo que você está pensando, depois que vem para a vida que segue para frente, com certeza, lá na frente eles vão enganar que amor é impossível e nem dizer que a vida é eterna. Sua filha vai saber, sua neta vai saber, assim como os meus, espero que saibam. Então é por aí, eu acho que é em você mesmo. É você mesmo que resolve, a solução está em você mesmo. Não está no outro, está em você. Você que se decide se vai gostar ou não gostar, apesar da estupidez. Certo? Mas eu que penso assim, não sou parâmetro e sou considerado maluco. Então, fica de boa. Tá maluco. Eu também concordo que dentro desse sistema que a gente vive, com essas opressões que são estruturais, a gente não vai viver, a gente não experimenta a plenitude do que seja o amor. Portanto, essa reconstrução, eu acho que ela passa por mudanças estruturais e sistêmicas. A gente se comprometer com a construção de uma nova agenda de humanidade, em que todas essas opressões sejam superadas. Eu estou falando tanto do ponto de vista econômico, quanto do ponto de vista de outras opressões, como o patriarcado, o racismo, o colonialismo. Então, seja no teatro, seja nas nossas outras dimensões de vida, como a nossa vida, de alguma maneira, sinaliza a sociedade que a gente quer construir. Eu acho que esse é o caminho ético. E isso passa, talvez tenha a ver com o primeiro ponto daquilo que eu compartilhei, também por um universo pessoal, relacional. Como é que as minhas relações cotidianas, de alguma forma, vão produzindo ambientes, jardins de esperança, de comunhão, de solidariedade. Como é que essa escola de teatro produz individualidades livres, quebra mecanismos de opressão, potencializa pessoas cada vez mais criativas e criadoras de si. Então, eu acho que a reconstrução, foi o termo que você usou,
passa por um compromisso antissistêmico, de alguma forma interpela as minhas atitudes cotidianas, para que de alguma maneira a minha vida possa antecipar ou sinalizar um mundo radicalmente novo. É difícil. O Ruben Alves, ele trabalha com uma distinção entre otimismo e esperança. Ele fala que otimismo é quando você olha para a realidade, apreende racionalmente motivos para ficar otimista. Então, o otimismo depende de algo. A esperança, ele coloca como uma força intuitiva, como uma dimensão latente no ser humano que não depende de nada. O otimismo depende, a esperança independe. Então, por exemplo, quando os nossos irmãos negros, nossas irmãs negras, estavam no porão do navio, sequestrados e sequestradas de sua terra, qual era a análise de conjuntura do porão do navio? Qual a razão para o otimismo diante de tamanha violência, de tamanha arbitrariedade? Se nós estamos aqui hoje, é porque o nosso povo, em determinado momento, não pôde caminhar com base no otimismo. Foi na força da esperança. Então, às vezes, o certo a fazer não é porque vai dar certo. O certo a fazer é porque é certo. Eu não sei se no meu tempo de vida eu vou vivenciar uma sociedade sem ricos e pobres. A sociedade que a gente vive eu considero absurda, fatal. Ela coloca o lucro acima da dignidade humana. A pessoa aperta um botão e o capital dela gira o mundo inteiro. Mas os corpos param na fronteira. O dinheiro é livre, as pessoas são oprimidas. Esse é o nosso mundo. E talvez eu morra vendo esse mundo. Mas o que fazer se não profetizar com a minha vida um outro mundo? Quando me faltar otimismo, talvez eu tenha que fazer o que os negros fizeram no porão, o que as mulheres fizeram diante da fogueira da Inquisição, o que os indígenas fizeram diante da bala. Seguir só pela intuição de que vale a pena dedicar a vida a uma causa de justiça, de solidariedade, de amor, ainda que o resultado pareça tão distante. Mas o que fazer? Conformar-se? Não acho que seja uma hipótese. Sobre amor e guerra, guerra é sintoma de uma sociedade fracassada, do ponto de vista ético do amor. Conflito não. Conflito é uma dimensão humana. O que quer suprimir conflito é o totalitarismo. Conflito faz parte. Guerra, o que a gente conhece é massacre, é domínio, é poder, é ganância, é sede de arbitrar sobre o outro. Tem uma história, eu termino com isso, de um filósofo, Levinas, que ele fala sobre um soldado que viu um soldado do exército inimigo. Por isso eu estou citando essa história, porque fala de guerra. O soldado do exército inimigo estava com a arma do lado, debaixo de uma árvore, distraído. Pelo código da guerra, pode matar. Dentro de uma situação de guerra, pode matar. Essa é a regra. Porque ele pode, em outro momento, pegar a arma, pegar você distraído e ele vai te matar. Então você pode. Dentro de lógicas de guerra. Só um pequeno parênteses aqui para criticar a nossa lógica do Brasil de segurança pública. É isso que acontece hoje. Né? Para negros da periferia da favela, né? A morte física, violenta, é fruto da morte simbólica cultural. Morreu antes, por isso pode morrer fisicamente. Mas enfim. Daí Levinas diz o seguinte, que o cara ia matar, né? Ele ia seguir a regra. Pô, eu vou matar o soldado do exército inimigo, é a regra da guerra. Quando ele pegou a arma para efetuar o disparo e cumprir a ordem da guerra, o outro soldado distraído pegou um cigarro e ainda distraído fumou. Então ele teve uma intuição humana de empatia e disse: eu só queria fumar um pouco ali com ele.
Ele desobedeceu à lógica da guerra porque teve uma intuição humana fruto de uma ação altamente espontânea do seu inimigo. E abriu mão da fatalidade que seria correta do ponto de vista da guerra. Eu acredito em conflitos. Não acho que a gente vence a opressão dos ricos, dos brancos, de homens apenas na base do ei, olha, você poderia, por favor, abrir mão do seu privilégio? Acho que tem uma dimensão de punho cerrado, de peito aberto, cabeça erguida, mas o conflito por amor, e essa é uma exigência ética dificílima, nunca desumaniza o opressor, embora sempre denuncie a opressão. No limite ético, escatológico, futuro, o amor é o fim da guerra. Ainda que, para tanto, saibamos erguer a voz em atitude de conflito. Estava escutando, pensando, né? Você dá o exemplo da sua filha e dá o exemplo que ela joga a bolinha lá e pergunta pra gente se existe maldade ali. E aí a gente imediatamente pensa que não existe maldade numa criança de 2 anos. Eu entro num conflito, porque estruturalmente, numa sociedade com raízes judaico-cristãs muito forte, a gente tem tendência a negar o corpo e colocar tudo numa perspectiva binária de céu e inferno, bom e mal. E aí a gente nega o potencial violento que nos constitui enquanto humanos. E o que eu penso é que se a gente realmente não tiver a responsabilidade de olhar para o nosso potencial violento enquanto humanos, a gente nunca vai conseguir olhar o nosso potencial de amor. Então, como a gente é ensinado a negar a violência, a negar o corpo, negar que isso constitua a gente enquanto carne, a gente vai tatear um amor romântico que a gente não dá conta há muitos anos. Então, sim, talvez uma criança de 2 anos, talvez não, pelo menos na minha ótica, uma criança de 2 anos tem maldade. Existe a maldade, né, que a palavra carrega um significado que às vezes não dá conta, mas esse potencial destrutivo que coloca a gente no corpo, na carne, na experiência da matéria, que a gente não vai se libertar dele. E enquanto a gente negar isso, a gente não constrói uma perspectiva de amor possível. E aí, acho que vai de encontro um pouco com o que ele falou, com o que o Griot falou, sobre como a gente é humano, mamífero, né? A gente não é mamífero. A gente passa por uma experiência de mama, mas todos os outros mamíferos, eles se integram com o ritual natural das coisas, né? Eles estão em harmonia. E o ser humano, por sua vez, ele não se integra, ele consome. Ele consome a natureza, ele consome a terra. Quando já está um solo inerte, ele migra para outro lugar, aí ele consome o outro, e quando ele não consome o outro, ele se autoconsome. Então, a gente é constituído desse ponto, né? Então, desse ponto de vista, a gente é mais parecido com um vírus do que com um mamífero, né? Então, se a gente entende essa nossa experiência de carne um pouquinho só separada e desvinculada dessa estrutura judaico-cristã que faz questão de negar o ódio, talvez a gente dê o primeiro passo para aceitar o amor, experienciar o amor. Aí eu queria ouvir um pouquinho a respeito disso. Oi. Então, de novo, né? O amor e a paixão. Então a gente tem que diferenciar. Um é instinto de reprodução, o outro é uma coisa que estamos por descobrir. Raiva e ódio são coisas diferentes. Raiva, vamos dizer assim, quando eu era mais jovem assim, tu era, né, Sidão? Sidão sabe. Não era aconselhável me deixar com raiva. Seja você acompanhado com 2, 3 ou 4, porque realmente virava aquilo.
mas tu era incapaz de cultivar isso e transformar em ódio. Porque o ódio é necessário que você cultive. Você tem toda de manhã, ir lá e dar uma risadinha e tal. Raiva, velho, não fica na minha frente quando eu estiver com raiva. De boa. Eu não estou enxergando aqui, eu tenho minha visão, a pessoa que perguntou. Aqui. Eu concordo plenamente. Eu acho então que no momento da pergunta, usei a palavra equivocada. Ali era muito mais um elogio à incompetência, à desfuncionalidade, à não meritocracia, acertar e errar provocando o mesmo riso, pegar o gatinho, consolá-lo e depois botar no forno. Um absurdo. Então, a ênfase ali era a desfuncionalidade e um elogio à desfuncionalidade. Pelo contrário, a Maria, minha filha, eu comecei a perceber que ela tem expressões de violência muito mais evidentes comigo e com a Carol, papai e mamãe dela. Daí eu fui entender que com outras pessoas ela já se sente interditada. E por isso, em muitos momentos, segura o ímpeto violento. Com o papai e com a mamãe, às vezes ela bate e grita. Então eu entendi que era um momento em que ela se sentia confiante para expressar o seu ódio. Pelo contrário, eu descobri que o beijo da Maria em mim, na minha bochecha, é tão amoroso quanto o tapa que ela me dá. Então é um elogio, na verdade. E se eu achar que o beijo é a única forma que ela tem de me amar, nossa, eu estou sendo muito violento com ela. E ela vai começar a ter que se interditar diante de mim. Então, pelo contrário, possivelmente foi um uso errado da palavra no momento da pergunta e da empolgação. O diretor diria, volta a cena, passa de novo, enfim. Porque no limite eu concordo com você. E acredito que o Cristo de Nazaré, muito diferente da estrutura judaico-cristã hegemônica, ele quebrou o templo, satirizou os opressores, riu da cara dos ricos, negou o poder do Império Romano. Havia um ímpeto, foi o que eu falei na última resposta, o conflito é bem-vindo, porque ele é demasiadamente humano. Então, no limite, eu quero concordar inteiramente com você e dizer que a animalidade acolhida é melhor do que reprimida, porque há algo de poderoso naquilo que é desfuncional, humano, amorosamente violento. Que bom que Maria tem liberdade de me bater, sinal que a nossa relação está se construindo de forma mais saudável, ela está sendo mais livre perto de mim. Me veio muito, eu acho que a sua pergunta foi muito oportuna, porque me veio também, Henrique, quando você falava da Maria, agora você diz, olha, pegou muito o termo maldade, né? Porque me lembrou, à medida que você ia falando, uma experiência de um amigo, né? Uma pessoa muito conhecida, mora em Brasília, ativista, pai de 2 meninas e um menino, e ele estava no supermercado fazendo compras quando desponta uma criança branca e ele usa dread e começou a chamar ele de macaco, xingá-lo. E ele contando é muito engraçado. Ele falou que ele ficou com tanta raiva daquela criança. Ele falou, Rosane, porque ela estava na linguagem de tati-bitati. A menina não falaria o céu é bonito e as flores são brancas, entre aspas, corretamente. Mas ela soube me chamar de macaco, de fedido, meu cabelo era feio. E o que ele conta? Né? Na época a filha dele tinha a mesma idade. Ele falou, eu não poupei aquela criança. Ele devolveu também xingamentos, e aí algumas pessoas estavam em público e falaram, nossa, mas ela é apenas uma criança. Ele falou, ela não sabe falar direito, mas ela sabe me xingar. E você, sua branquela, sua isso, sua aquilo. E a criança começou a chorar. Ele falou, não tenho, porque ela foi ensinada assim, mas ela acolheu esse ensinamento. Eu achei interessante, porque depois ele foi contar e ele falou, olha, calma que eu não vou bater numa criança, eu sei que ela é uma criança, eu tenho uma filha mais ou menos da idade dela, mas eu não vou poupar esta pirralha que não sabe falar L e R e me dizer que meu cabelo é fedido, que eu sou... Com quem que ela aprendeu? Foi com os pais, mas ela aprendeu. E ela que vai ter que ouvir, porque os pais dela, se os pais dela vierem, vai... Então, assim, ficou uma coisa muito... ele bancou algo difícil, imagina, um homem adulto,
devolvendo o xingamento para uma criança de 2 anos que chamou ele de preto, fedido, cabelo feio, e ele devolve no mesmo repertório. E seu cabelo, isso e aquilo, e seus olhos, não sei o que, fedido é você. E a criança, e ele entendeu, ele falou, olha, ela entendeu, porque eu não dei risada, não falei que era apenas uma criança, ela entendeu direitinho. Se ela entendeu que era uma ofensa me chamar de cabelo fedorento, eu também eu joguei com a mesma moeda. Eu achei assim interessante, foi uma pedagogia difícil, né? Que ele adotou, muito difícil, corajosa, porque ele falou, eu poderia ser lixado naquele supermercado, né? Quando eu devolvi na mesma moeda, com o mesmo xingamento, fazendo alusão ao cabelo loiro, ao cabelo... Enfim, porque ele disse, Rosane, tem algo que é essa coisa do Nelson Mandela, né? Se a gente não aprende, se a gente não nasce sendo violento, sendo isso, a gente aprende, é preciso também que às vezes as formas de ensinamento, mesmo na tenridade, coloque a criança no seu lugar de maldade. Naquele momento ele diz, eu não poupei aquela menina, aquela criança que eu acho que não tinha nem 13 anos, porque quando ela me olhou com os olhos arregalados, meio chorando, ela entendeu exatamente o que eu quis dizer. Eu devolvi a ela, dizer, olha, você mal saiu das fraldas, olha como você é violenta. Né? E ela entendeu, porque ela chorou, ela recuou, ela não sabia o que dizer, etc. Ela já estava dentro. Eu acho que assim, eu estou dizendo tudo isso um pouco para a gente pensar o que vocês dois colocam. É um desafio que nos leva a dar mais uma volta no parafuso. Né? Eu não gosto de perguntas que começam com como, mas eu acho que é o momento a gente está aqui numa tentativa. O senhor bem falou que é preciso que a gente enfrente a dominação, né? Dominação que é da minoria para a maioria, etc. Mas eu acho que essa outra dimensão também que o Henrique traz, que é como tudo isso, né? Esse amor e esse ódio ao outro revela uma fragilidade. Nós todos somos, eu sempre coloco em última instância a culpa no capitalismo. E eu venho dizendo que, de fato, todos nós somos perdedores desse capital financeiro. Gente, ao dado agora, a desigualdade só aumenta. Os 3 ou 4 ricos, super ricos do Brasil, eles têm a soma da renda da metade da população brasileira, mais da metade da população brasileira. Isso é antinatural, isso é revoltoso, dá vontade da gente descobrir quem são esses 3 ou 4 e matar, literalmente, e saber onde moram, sabe? Mas eu acho que como a gente está nesse lugar que não é mais da guerra, e aí eu acho que eu fico pensando, como é que a gente coloca isso na dimensão, que seja uma dimensão do conflito, né? Como pensar isso? Porque eu acho que a gente está muito naquela situação, quando a guerra acaba, o Primo Levi, ele faz um testemunho que é belíssimo, ele conta uma história, que aí ele está com outro, né, companheiro, enfim, um outro homem judeu, e a história dos dois, do narrador e do outro, ele diz assim, olha, pelo visto acabou a guerra, acabou o nazismo, Hitler se foi. O que é que você preferiria? Sapatos ou comida? E ele responde, né, pro Primo Levi, sapatos. Ele falou, nossa, mas por que você não quer comida? A guerra acabou. No que ele responde, eu quero sapatos porque guerra é para sempre. E é com sapatos que eu vou saber fugir e caminhar mais. Eu acho que a gente está num contexto que a gente está com... inevitavelmente tem que falar no nome desse homem, que ele está nos dizendo que guerra é para sempre. Bolsonaro está nos chamando para um campo de batalha, que guerra é para sempre, que o amor só é possível com os semelhantes, e os semelhantes é a minha mãe, o meu filho, né? E olhe lá, todos os outros é ódio, né? Está com pena, leve para sua casa. E ficou com tadinha desse, leva para sua casa. Outro dia eu intervi numa discussão de rua, a mulher falou para mim, tá com pena, querida, leve para sua casa, esse aí é um craqueiro que vive assaltando velhinhas, porque estavam linchando o rapaz. Eu falei assim, se ele rouba senhoras, ele tem que ser denunciado, tem que levar para a delegacia. Nenhum de nós estamos autorizados a linchar e matar alguém em situação de rua que rouba pessoas na rua. Então eu acho que é pensar, trazer para vocês como é que a gente, já que a gente está no contexto, Henrique, que parece que a guerra é para sempre, como é que a gente tem outras armas, a arma do amor, a arma do... Porque a gente tem experiências. Mais um exemplo, eu não sei se vocês lembram daquela entrevista da Fatou Diome, que é uma
escritora que mora hoje na França, africana, e tinha um jornalista, um almofadinho branco, falando da imigração, e ele dizia o seguinte, que era um absurdo, que a França não tinha que pagar a conta desses imigrantes, ele até entendia, mas achava um absurdo maior aquelas mães terem coragem de atravessar o Mediterrâneo naquelas embarcações sem nenhum tipo de condição, embarcações que são homicidas, suicidas, ou sem nenhuma estrutura, e elas atravessam com seus filhos pequenos no Mediterrâneo. A resposta dela foi uma resposta tão raivosa, mas ainda muito bonita. Ela disse o seguinte, que uma mãe, ela só atravessa aquele Mediterrâneo com um filho de meses, de 1 ano, sabendo que pode morrer na travessia, porque a vida que ela leva não é mais vida. O que, na verdade, o que ele estava acusando de responsabilidade era uma prova de amor. Então ela diz, a gente só se arrisca, aquelas mulheres só se arriscam porque elas não têm mais vida. E o que elas estão querendo, do ponto de vista do otimismo e da esperança, é tentar apostar numa possibilidade de vida, porque uma mãe só arrisca a vida do filho naquelas condições quando já não há mais vida. Então, acho que pensar um pouco vida, conflito, guerra e infância, né? Como é que a gente ensina, já que as crianças aprendem, acho que como a gente também pode aprender de outra forma. Nos anos 80, quando eu ainda escrevia Aparecido Tadeu dos Santos, eu publiquei um livro chamado Como Se Fosse Pecado, um livretinho de 24 páginas. E aí ali estava na Biblioteca Mário de Andrade, não, nós nos encontramos na Câmara Municipal, que era a época da gestão do Paulo Rui de Oliveira, o primeiro e acho que único presidente negro da Câmara Municipal, salvo equívoco, e tinha uma negrada lá e os simpatizantes, né, se articulando. E aí me apresentaram ele, eu já tinha ouvido falar dele, de nome, né? E aí eu comentei com ele do meu livro, ele falou, eu vou estar lá na Biblioteca Mário de Andrade, vai lá, né, que eu vou dar uma força para você. Eu, tá bom, fui lá. Chego, né, no dia, todo humilde e tal, essas coisas todas, ele fez o maior, né, essa fala dele, né, te coloca lá em cima, né, e aí, vem cá, me chamou. Eu subi no palco, ele pegou o microfone e saiu fora. Me largou no palco. Aí, na sequência, ele estava fazendo apresentação, uma temporada numa casa de chá erva doce, lá em Pinheiros. Me convidou para ir para lá também. Chegou lá, me apresentou para o Álvaro. Olha, esse aqui, aí eu já tinha mudado de nome, já não era mais Aparecido, era Obi, e que é até hoje, né? E aí, esse aqui é o Obi e tal, essas coisas todas, que ele me chama de Naê, de vez em quando de Sidão, né? E aí, esse aqui é o Obi e tal, poeta, performer, tal, não sei o quê. O Álvaro já veio com a agenda na mão. Vamos marcar para a semana que vem? Ele está marcado. Estou eu na vida até hoje. Então, quando ele fala é possível, eu estou tentando lembrar aqui, quem tiver no Google, procura aí. Tem um poema do Agostinho Neto, que está no livro Sagrada Esperança. O início, eu não sei assim ao pé da letra, como dizem os acadêmicos, quando você não sabe direito, é melhor você falar segundo, né, ou de acordo com, né? Mas o poema é mais ou menos assim. O poema é mais ou menos assim. Minha mãe, tu me ensinastes é mais ou menos assim. Minha mãe, tu me ensinastes a esperar nas horas difíceis, mas a vida matou em mim essa esperança. Eu não sou aquele que espera, eu sou aquele por quem se espera. E aí ele vai fazendo toda uma descrição de como está a situação política em Angola, que é o período dos países africanos que estavam lutando pela sua libertação. Então, que rima com o nosso aqui, vem, vamos embora, que esperar não é saber, quem sabe faz a hora, não espera acontecer. É isso. Tem gente que fala mal de mim para beber. Citou, e a ideia é não citou não. Oi, Naê. Valeu, obrigado pela apresentação. Eu acho que o Henrique ainda tem algum tempinho para as considerações finais, porque...
Obrigado. Assim, foi bem importante. Quem puder e quiser acompanhar o desfile da Estação 1ª de Mangueira, tá muito bonito, viu? Tá muito potente. Eu sou da Estação 1ª de Nazaré, rosto negro, sangue índio, corpo de mulher, moleque pilintra do buraco quente, meu nome é Jesus da gente. Nasci de peito aberto, de punho cerrado, meu pai carpinteiro, desempregado, minha mãe é Maria das Dores, Brasil. É muito bonito. E tem uma parte que fala, eu tô que tô, dependurado, em cordéis e corcovado, mas será que todo o povo entendeu o meu recado? Porque de novo cravejaram o meu corpo, os profetas da intolerância, sem saber que a esperança brilha mais que a escuridão. Favela, pega a visão, não tem futuro sem partilha, nem Messias de arma na mão. Favela, pega a visão, eu boto fé na minha gente, que é a semente do seu chão. Do céu deu para ouvir o desabafo sincopado da cidade, coarei tambor, da cruz fiz esplendor e ressurgi para o cordão da liberdade. Então o que muitas igrejas escondem, a Mangueira vai levar o Jesus negro revolucionário da periferia de Nazaré.